Fala pessoal, estou de volta aqui em mais um episódio do podcast da Pierin Talk. Hoje, eu, Tom Pierin, diretor da Pierin Fisioterapia, tenho o prazer de receber aqui para conversar conosco meu amigo de longa data, Vinícius Vieira, um profissional que cuida da gestão de imagens de atletas de futebol. E hoje aí, realizando um trabalho incrível de desenvolvimento profissional, tanto dos profissionais da área dele, como também de profissionais de diferentes áreas. E realizando também esse trabalho mais específico com os atletas. Vinícius, prazer recebê-lo aqui, e a gente que tem muita história no futebol, e você hoje realizando um ótimo trabalho. Fala, Tom, tudo bom? Prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite. Quando eu vi que o Pierin Talk tinha sido lançado, eu falei assim, um dia eu quero estar lá. Foi hoje, chegou o dia e foi um prazer estar falando com sua audiência, com o teu público e vamos trocar ideia. Tem bastante coisa pra gente comentar sobre essa área de gestão de imagem de futebol. Como você falou, tem muita história, né? A gente conversou no Santos, já faz 8 anos que a gente se conheceu. Acho que foi 8 não, cara, 9, quando eu cheguei em 2011, voltamos pro Santos. Você chegou em 2011? Cheguei em 2008, fiz 2 anos de estagiário, voltei em 2011, que foi onde a gente se conheceu quando eu tava fazendo futsal. Caramba, faz tempo. Você fez a assessoria de imprensa do futsal daquele momento do Falcão, daquele momento do... Eu peguei momentos muito legais no Santos, né? Comecei minha carreira como estagiário no Santos, então já peguei 2009 com um time feminino, com Marta, Cristiane, campeão da Libertadores. Aí retornei ao clube em 2011, já como profissional contratado. E aí era o início daquele... Eu fui justamente contratado para aquele projeto do futsal, que era o time liderado pelo Falcão, tinha Neto, comandado pelo Ferretti. Pô, foi um projeto bem legal no ano de 2011. Pô, que bacana. E nessa época eu estava na base do Santos, como fisioterapeuta da base. E depois você foi para o futebol de base do Santos. Nós tivemos o prazer de trabalhar juntos em diversas competições aí que o Santos rodava pelo Brasil, né? Sim, acabando o projeto do futsal em 2011, foi bastante triste aquele momento. A gente tinha acabado de ser campeão da Liga Futsal, era a primeira vez que um time de São Paulo ganhava a Liga Futsal, né? Hoje outras equipes já ganharam, como o próprio Sorocaba, o Corinthians. E aí eu fui para a base, e logo já foi a Copa São Paulo, foi quando a gente foi viajar para Limeira, que a gente pegou um time, acho que geração 93 do Santos, tinha ali Neilton que virou, Gustavo Henrique, tá bom, Leandrinho, Pedro Castro, uma turma forte aí. E aí fizemos bastante competição esse ano com a primeira Copa do Brasil Sub-20 foi esse ano, foi um ano muito bom. E depois, em 2013, a gente tava na Copa São Paulo de novo, não tava? Sim. Foi o primeiro ano, foi o título do Santos, desde 84 que o Santos não ganhava. Você ficou na base do Santos até quando? Então, em 2012, quando acabou o futsal, no cargo de assessor de imprensa, eu comecei a trabalhar com base e já fui para ser auxiliar do profissional. E fiquei nessa função até outubro de 2013, quando teve uma mudança lá na gestão de comunicação do Santos, que eu fiquei só no profissional. Então, assumi a linha de frente profissional, que foi naquela época, com 23, 24 anos, foi o maior desafio da minha carreira. Era um cargo de extrema responsabilidade. Aí fiquei lá de outubro de 2013 até 2016. Jovem já à frente da comunicação do Santos, que tem uma demanda de trabalho muito intensa, responsabilidade grande. Nós nos reencontramos a partir de 2014 no profissional do Santos. Então, muito bacana isso e ver que a gente, aos poucos, ao longo dos anos aqui na cidade, nós somos profissionais da cidade, com identidade com a cidade e com o clube, e a gente foi se desenvolvendo. E aí, em 2016, você saiu para um novo projeto, foi isso? Sim. Conta para mim esse projeto. Eu sempre tive o sonho de ser assessor de imprensa do Santos, mas chegou um momento que os caminhos começaram a se mostrar diferentes para mim e eu tinha uma vontade de trabalhar individualmente com atletas de futebol, vivenciar experiências fora do país, em outras praças também, né? E não ficar preso só... Aquilo de ficar só preso a um clube já não me satisfazia mais. E surgiu um convite para trabalhar com a equipe do Gabigol, logo naquela mudança dele em 2016, do Santos para a Inter de Milão. A ideia era um projeto de acompanhá-lo na Itália com os patrocinadores, com os parceiros e geração de conteúdo num relacionamento com a Inter de Milão. E ele chegou, fui com ele para a apresentação, fiquei 30 dias em Milão com ele, acompanhei toda a troca, a mudança,
adaptação da família e a apresentação, a chegada dos italianos, né, malucos com a chegada dele, era um nível mesmo que o Ronaldo. Fizemos toda a produção de vídeo aqui no Rio de Janeiro, depois em Milão, e os primeiros jogos dele também que pude acompanhar. A gente também, antes dele ser apresentado, a gente fomos assistir Inter e Juventus na Tribuna de Honra, que foi apresentá-lo para toda a gerência e diretoria da Inter de Milão, que era na época comandada por chineses. Tinha um outro comandante, um outro dono do clube que era da Indonésia. Então foi uma experiência bem legal naquela época. E aí segui já nessa vida de relacionamento com os jogadores direto e fui expandindo esse tipo de negócio ao longo dos últimos anos. Eu acredito que ao sair do Santos e ir para um projeto desse grandioso, né, onde você pega uma cultura diferente de país, onde você também tem uma demanda diferente, porque quando a gente trabalha de uma forma coletiva, e aí eu posso também fazer um paralelo com a minha profissão, no Santos, atuando de forma coletiva com diferentes atletas e também diferentes profissionais, você acaba, obviamente, dividindo as responsabilidades e entrando dentro de um esquema de trabalho, uma metodologia. Mas quando você está à frente, é totalmente responsável, como hoje eu sou com alguns atletas de futebol, eu tenho certeza que você deve ter ali uma hora, um momento sentado e falar, nossa, e aonde eu começo, de que forma que eu faço, porque são também culturas diferentes na comunicação na Europa, as mensagens, os conteúdos, eu acredito que também devem ser diferentes, né, devido à cultura, à questão do país mesmo. Cada país tem sua tradição, você tem que entender os cuidados que você tem que ter e como atuar com cada atleta, com cada linguagem. Então, esse é o maior desafio, que no começo, quando você sai de como você falou, já tem uma metodologia de trabalho de um clube, então você vai, pega, observa o que a pessoa faz, põe a tua pitada ali e vai. Agora, quando você muda essa chave, você fala assim, por onde que eu vou começar? O que eu vou criar? Então você vai criar uma metodologia toda de processo de trabalho, o que você vai atender o cara, como vai ser a programação dele de comunicação, que isso envolve mídia, redes sociais, mídia brasileira, mídia internacionais, dados da carreira dele, como você vai se relacionar com os patrocinadores. Então você vai criar uma nova rotina. Esse foi o desafio naquele momento, para que eu pudesse atender naquele momento um grande astro, que tinha que ter todo um cuidado de imagem, principalmente nas redes sociais, falando já com uma outra língua, então tinha que estudar algumas, eu não falo italiano, então também não estava próximo, mas estudar algumas palavras para ele se comunicar com o clube todo momento. Então foi um desafio que me trouxe uma experiência muito legal e que eu consigo replicar para outros jogadores que hoje vão para uma Itália, vão para uma Europa, porque é uma cultura diferente e você consegue preparar o jogador para esse tipo de comunicação que é diferente do que é realizado no Brasil, e o jogador toma um choque quando ele chega lá. Com certeza, o jogador toma um choque. Eu tenho certeza que você também, como profissional, né, deve ter acrescentado muito essa experiência positivamente. E hoje, atualmente, a sua atuação, você, obviamente, o atleta hoje ele é um atleta muito mais engajado em diferentes aspectos, né? Não só pensa em futebol 100% da sua vida. E aí que você entra, né, através da importância de cuidar da imagem dele, de demonstrar que as suas atitudes, o seu posicionamento perante algumas situações. Hoje a gente tem a questão do coronavírus, por exemplo, entre outras situações políticas que seja, é importante você tentar passar isso para os atletas, né? E de que forma que você consegue demonstrar para um atleta, para uma família, para um empresário, de que forma que você tenta colocar isso na cabeça das pessoas, dos profissionais que estão envolvidos? Eu costumo dizer que o trabalho de gestão de imagem não é um trabalho de marketing. Que puramente a gente vai potencializar o cara para vendê-lo como produto. Eu penso em algo muito maior, que é um trabalho educacional, é a bandeira que eu levo. Então, mostrar para ele que assim, cara, você é uma referência, você é espelho para muitas pessoas a partir do momento que você veste a camisa de um clube famoso, você é uma marca, você é uma empresa. E a partir do momento que você representa isso, você tem que se preparar. E esse trabalho educacional é gradual. E eu mostro através de exemplos, de resultados de quem já fez, o que foi bom e o que foi ruim. E os caminhos que ele pode seguir de acordo com as características dele. Não tem uma fórmula do bolo do mesmo jeito de se comunicar para todos os jogadores. Cada um tem sua característica, seu jeito de ver a vida, sua personalidade. E isso é o que as pessoas de fato consomem.
o individual, o diferente, o único, e cada um tem o seu. Então é explorar essas capacidades dele, entender os cuidados que eles precisam, mas também produzir o tipo de conteúdo, seja rede social, seja midiático, para que ele possa explorar a imagem dele fora de campo, que essa é a grande sacada do trabalho de imagem, e a partir desse momento ele conseguir ter retorno disso, de autoridade que se cria, daquela personalidade que é criada ao longo da carreira dele, para ele tirar vantagens financeiras, claro, melhores contratos que ele tem dentro e fora de campo, assim como também deixar o legado dele, que, cara, grande intuito, propósito do jogo de futebol é levar diversão para as pessoas, impactar as pessoas e trazer uma mensagem positiva de que o esporte, a cidadania, a sociedade é o que move o mundo. Então, é nesse sentido que eu trabalho a longo prazo com os atletas. Perfeito. Então, buscar uma autenticidade desse atleta, onde, obviamente, terá um nicho que vai se identificar com ele. Então, de nenhuma maneira você vai engessar ou criar uma artificialidade desse atleta, né? E, dessa forma, ele ter essa compreensão da responsabilidade que ele tem. E, com certeza, isso vai gerar para ele, né? Como você disse mesmo, uma autoridade, uma identidade que vai, entre aspas, vender, né, o produto que é ele mesmo, né? E isso é muito bacana. Eu acredito que os atletas cada vez mais têm essa noção, né, da sua responsabilidade e principalmente da importância do legado, né, dessa imagem dele, né, da empatia que ele pode criar com o público e o quanto que isso também ajuda no momento de crise, né? Então você faz muito também esse trabalho, né, de gerenciamento de crise com o atleta. Às vezes o atleta ele não está num bom momento profissional e é normal, todos nós somos profissionais, às vezes não estamos num bom momento, mas o atleta fica muito exposto, né? De quarta a domingo ele está exposto, sem contar os programas diários, onde os profissionais falam da carreira do atleta e muitas vezes da vida pessoal. E qual é a sua estratégia que você liga no momento de crise de um atleta onde ele não vai bem dentro de campo? Legal, acho que é um tema muito válido e que a gente vive um momento de revolução nisso. Então, você falou assim, os programas de televisão e tem as opiniões de quarta a domingo. A gente viveu até fortemente isso até 2015. 2015, estamos falando de 5 anos, ou até mais, vai 2016, muito forte, que a mídia era grande força. Então, comentava muito o atleta e tal. Então, o atleta, nesse momento, ele recuava um pouco mais de entrevista, de exposição. No momento que ele tivesse melhor, ele ia falar, ia se posicionar. No momento que tivesse uma crise muito forte, entender qual é a melhor forma dele se posicionar, se é uma entrevista coletiva, se é convocar uma entrevista exclusiva. Essas são todas as ferramentas que ainda são úteis, mas hoje entrou com muita força as redes sociais. E o fator das redes sociais entrar com muita força é você entender com o atleta. Agora é o momento de você sair um pouco, ou é o momento de você se posicionar como líder. E isso vai muito da característica do atleta. Por exemplo, o atleta está mal, não está performando de campo, mas está se mostrando como líder, está mostrando conteúdo engajado, com personalidade, trazendo essa consistência, as pessoas vão xingá-lo, vão falar mal naquele momento. Mas é importante entender que essas pessoas que xingam, que falam mal, em outro momento elas vão falar bem. E a gente tem que entender também um algoritmo da rede social, que quando as pessoas falam mal de você, comentam sobre você, seu nome está em evidência. Você fala assim, mas minha imagem está negativa. Mas essas mesmas pessoas vão reverter, seu nome está crescendo. Então é entender isso estrategicamente, de acordo com o que o atleta sente também, porque tem atleta que sente, tem atleta que não sente isso, tem atleta que vai para cima mesmo e cresce nisso, para que você possa potencializar. E eu costumo dizer muito a eles, a crise, hoje a gente tem acesso à informação muito rápida. Então, o que acontece hoje, se você não colocar gasolina nisso, ninguém vai lembrar. Então, por exemplo, a gente está vivendo a crise do Ronaldinho Gaúcho, que foi pego com um documento falso no Paraguai. A partir do momento que isso for resolvido, ele vai ter que fazer ações, no primeiro momento sumir um pouco, fazer ações que revertam a imagem dele como um ídolo. Então, causa social, aparição em jogos positivos, se relacionar com pessoas melhores, para que isso comece a ser desconstruído, dar uma boa entrevista e assumir um erro dele, e encerra o assunto e parte para a próxima. E as pessoas vão começar a esquecer. Então, com muita informação, você consegue ser mais estratégico e tirar um pouco o foco da crise com os jogadores, porque isso passa muito rápido. Perfeito. E agora, puxando um pouquinho para a minha área, tem muita gente que está nos ouvindo agora, né, que é da minha área, e um momento de um atleta que está passando por lesão, um atleta que
passou por um processo cirúrgico, alguma lesão séria, importante, ou que está retornando ao seu clube após uma lesão, mas ainda não está 100%. De que forma que você pensa da importância de se levar, de que forma que você aborda uma lesão, de que forma que você informa, que você acha que vale a pena informar o público, para que as pessoas compreendam esse momento difícil do atleta, porque às vezes o atleta está retornando, eu trabalho muito com esses atletas, retornando de uma lesão e precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência, e obviamente ele não está no melhor momento dele, né? Então, às vezes as pessoas que não são do esporte, o torcedor em si que é leigo, não sabe essa dificuldade que é para o atleta que retorna de um processo. E eu acho que é muito importante um posicionamento de tudo que houve, de tudo que ocorreu no corpo, de tudo que aconteceu ao longo do processo, do tempo normal de um retorno, para que as pessoas tenham essa compreensão, essa educação. E você, o que pensa nisso? Se estivesse assessorando um atleta que está passando por um momento, um pós-cirúrgico, por exemplo. Eu concordo muito com você, mas ainda vejo poucos atletas tendo esse tipo de estratégia. Eu entendo que o atleta, quando sofre uma lesão, vamos dar um exemplo então mais crítico no futebol, que é o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, que ele fica de 6 a 8 meses fora dos gramados. Para ele é um ano que acaba, né? Então, o atleta sente isso muito psicologicamente. Eu entendo isso. Mas o atleta, como eu falei no início, ele é uma marca. E se ele já tem uma audiência, um público, esse público vai querer consumir isso. Então, se ele consegue entender que ele continua com a carreira profissional dele, a marca dele precisa continuar em evidência, ele pode mostrar os bastidores dessa evolução, de todo esse pós-cirúrgico, de como que é a vida de um cara pós-cirúrgico, mas ele não precisa, eu preciso fazer um Big Brother na minha vida. Não! Pô, eu vou lá no treino, vou lá na fisioterapia, eu vou fazer umas imagens minhas treinando, comentando com um fisioterapeuta, pô, como tá meu estágio e tudo mais, informando aos torcedores, ao público que é fã dele, sobre como está esse processo. Imagine que legal que as pessoas acompanhando isso diariamente, com essa expectativa do retorno dele, tanto de material que ele consegue criar, aquecer, para o dia que ele vai voltar a jogar, Sim. que vai ser um grande evento, um grande palco. Então, um atleta que tivesse a inteligência de pensar que a imagem dele é muito forte, que ele construiu com a performance dentro de campo, ele pode construir com a comunicação fora. E não é nada de outro mundo. Com o celular na mão, ele consegue fazer diariamente o avanço disso, ele pode criar quadros, ele pode criar perguntas para as pessoas, ele pode colocar dias após dias de recuperação. Então, estrategicamente, se ele tiver uma entrega, que isso que ainda não entrou na cabeça dos atletas, eu sei que vai entrar porque está tendo uma educação para isso, ele consegue ter um grande material e diferente para o mercado, e pô, ele pode atrair marcas, pode atrair um novo público para ele, e ele pode se posicionar no momento de dor, virar o jogo e fazer daquele limão uma limonada naquele momento. Porque as pessoas acabam acompanhando o atleta de quarta e domingo, que são jogos, né? E no dia a dia, no treinamento, nos programas de TV. Mas, e quando ele fica com uma lesão, ele está off disso. E aí ele acaba sendo esquecido. Isso é ruim para a imagem dele, para a marca dele. E as pessoas não têm ideia do que envolve o processo de recuperação. O atleta trabalha muito mais do que quando ele está jogando. Sim. Porque ele está lá 3, 4 horas de manhã, 3, 4 horas da tarde, e à noite ele está descansando em casa, fazendo algum tipo de aparelho, algum tipo de técnica. E de domingo a domingo, buscando, Exato. trabalhando o seu mental, essa briga, essa insegurança do retorno, as cobranças nas redes sociais das pessoas. Você volta quando? Isso, aquilo. Então, é muito importante para quem está cuidando da imagem do atleta esse trabalho, e para o atleta ter esse discernimento que isso só vai valorizar o retorno dele, só vai gerar para ele mais credibilidade. Mostrar profissionalismo, que vive a profissão. Ele pode criar um novo produto através disso. Talvez, quantas marcas estão vendo esse tratamento, não pode auxiliá-lo com um material, uma empresa fitness, ou uma empresa esportiva, fisioterapia pode se associar ele naquele momento e gerar um valor financeiro para ele, ou de uma associação a uma marca de alta credibilidade. A própria superação dele, isso gera mais o lado humano para o atleta, que é o que geralmente se vende, né? Exato. Então eu acho muito bacana mesmo. Cara, aqui a gente está numa breve explicação sobre a tua carreira, o início, até o momento que você se encontra. Falamos em relação à crise, em relação também a lesões. Eu acho que é papo para a gente fazer muitos podcasts. Mas hoje eu queria apresentá-lo aqui nesse primeiro, tenho certeza que a gente vai fazer outros. E só para finalizar agora, para quem puder acompanhar, depois puxar no YouTube, puxar no Google aí,
Me fala rapidamente, a gente tem pouco tempo agora, sobre essa sua última ação, que foi mês passado, que você estava em Minas Gerais, no Cruzeiro, na apresentação do Marcelo Moreno, que é um ídolo do Cruzeiro. O que aconteceu que saiu... Eu estava em Londres e acompanhei na mídia em Londres essa apresentação do Marcelo. Eu sempre falo pro jogador que ele tem que buscar o diferente, tentar o novo. E aí eu fui para Minas, o Marcelo me chamou para voltar a trabalhar com ele, a gente não estava mais junto, porque ele estava na China, estava sem essa necessidade, né? Fui para lá, ele falou, cara, preciso você na minha apresentação, vamos aqui, me auxiliar com o Cruzeiro. Na chegada, para a torcida, auxiliei, e no outro dia tinha apresentação para a imprensa. E ele simplesmente falou, cara, eu sonhei que eu ia chegar com a camisa pintada do Cruzeiro na minha pele, que é uma segunda pele, eu sempre torci para esse clube, eu sempre quis voltar, só voltaria se fosse pro Cruzeiro, porque eu vivia bem na China. Falei, cara, vamos fazer. Chamou o pessoal do Cruzeiro e tal, o cara 2h30 se pintando, chegou lá na hora da apresentação, galera, a gente fez uma brincadeirinha, a gente montou ali o texto rapidinho, que tinha esquecido a camisa, tirou a camisa e mostrou aquilo. Todo mundo tomou um susto, e esse fator diferente, que muita gente vai até criticar, mas é tosco, não é legal, parece carnavalesco, o Cruzeiro tá em crise. Mas isso transcendeu o Cruzeiro. Qual a apresentação de jogador, que é sempre a mesma coisa, uma coletiva do cara põe a camisa, tudo igual. O cara é um grande ídolo do Cruzeiro, o Cruzeiro tá quebrado no sentido de imagem, vem um cara com tantos dias negativos, e um cara leva o Cruzeiro de forma positiva para todas as capas de veículos brasileiros, veículos esportivos, e leva o Cruzeiro positivamente para veículos estrangeiros, da América Latina, como Chile, Argentina, leva para a Europa, como você falou, na Inglaterra, para a Espanha, para Portugal. Então foi incrível, foi um diferente, algo da ideia do jogador que a gente só potencializou. Então você vê, como eu te falei, as características do atleta, perfeito, você vai e potencializa isso com as ferramentas de imagem. Perfeito, respeitar a característica do atleta, trabalhar em cima delas e desenvolvê-lo cada vez mais. É isso. Show de bola, Vinícius. Obrigado pela sua participação. Muito legal o conteúdo, muitos assuntos bacanas. Tenho certeza que vai repercutir bem para o nosso próximo podcast, a gente falar um pouquinho mais ainda da sua atuação no futebol, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, estou sempre à disposição. É sempre muito bom lembrar desses cases de futebol e toda essa história. Obrigado pelo convite, Tom. Até a próxima. Valeu, Vinícius. É isso aí, galera. Mais um podcast da Pierin. Espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho da imagem, do trabalho de desenvolvimento da imagem do atleta profissional de futebol. Um grande abraço, vejo vocês no próximo.